Bom, vamos seguir aqui para uma pauta mais local. É uma pauta local que, na verdade, ela pode acontecer, infelizmente, em várias regiões do país, né? Tem uma matéria da Folha de São Paulo que fala que usuários de albergues relatam banho frio e feijão no jantar, só feijão, né? Albergues criados pela Prefeitura de São Paulo para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade na região central da cidade têm apresentado uma série de problemas, seguindo relatos de frequentadores. Entre as principais reclamações estão a falta de água em torneiras e chuveiros e banhos gelados, isso apesar da frente fria que atinge a capital essa semana. Há casos ainda de locais que oferecem como refeição apenas feijão. Acho que o padre Júlio Lancelotti fez um vídeo esses dias mostrando o pessoal dormindo assim na porta de um albergue, tipo 3 da tarde, e aí falavam assim, não, mas só pode entrar 6. A gente tem? Vamos mostrar então o vídeo do padre. Agora são 13h15. As pessoas já estão deitadas aqui esperando a tenda que está fechada abrir às 18 horas, 18h40, para começar a ter lugar. Está garoando, a tenda fechada e eles da garoa esperando. Essa é a Prefeitura de São Paulo. Tá aí, padre, sempre denunciando, né, os problemas da cidade relacionados a isso. É uma situação muito vexatória, né, assim, de humilhação mesmo que essas pessoas passam, né? Pois é, e é um problema crônico da cidade, né? São Paulo tinha, por volta de alguns anos atrás, 15 mil moradores de rua. Isso duplicou, depois triplicou e durante a pandemia o problema ficou muito maior. A prefeitura geralmente fala assim, a gente tem vaga para todo mundo. O problema é a vaga que eles têm, né? No lugar onde às vezes falta comida, às vezes tem um problema de higiene. Então você já é difícil convencer. Eu conversei já com muitos moradores de rua fazendo reportagens. E já é difícil você convencer uma pessoa que está muitos anos na rua a ela ir num lugar e seguir regra, né? Geralmente, muitos desses que vão nos albergues, eles são pessoas que estão temporariamente naquela situação, mas aquelas pessoas que estão há mais tempo e vêm há muitos anos, é mais difícil para elas se adaptarem. E aí você, além de você não oferecer um albergue bom, você impõe uma série de regras que meio que afastam essas pessoas de lá. Eu lembro que uma queixa comum, hoje em dia, eu não sei exatamente a hora que isso está acontecendo, mas antigamente tinha albergue que mandava o pessoal ir para a rua às 6 da manhã. E você vê que esse pessoal, muitos deles são notívagos, né? Eles dormem de dia, às vezes de manhã. Então, fica muito difícil você atrair essa população se você não dá uma infraestrutura decente para eles, né? É aquela coisa, né? Tem aí, mas se vira com o que tem, né? Do nosso jeito. Mas eu acho que é isso, é um desafio enorme, né? Eu também já li muito a respeito da dificuldade que é de você convencer a pessoa a ir para um abrigo. Existem uma série de resistências. Não é um fenômeno, infelizmente, só no Brasil, é no mundo todo, né? Então, grandes capitais hoje sofrem com esse problema. Eu estava acompanhando no Canadá uma cidade que estava com aqueles acampamentos, com aquelas barracas, e justamente porque acho que eles nunca tinham vivido essa situação, então a população assistindo o desmantelamento daquelas barracas e a retirada, e a população sem muito entender se queria que permanecessem ali ou para onde eles iriam, né? Então, a gente entende que é terrível a pessoa estar na rua, mas é terrível também você manter ou preservar ela na rua. Mas ela tem uma barraca, então deixa aí. Não, a gente precisa ter condição de dignidade para todos. Agora, como? Eu tenho vaga, mas eu não tenho vaga. Agora, como é que eu vou também disponibilizar vaga onde a pessoa deseja ou onde eles mais se concentram? Então vamos dividi-los, mas aí você também tira ele daquele ambiente ou daquele espaço em que ele se sente confortável. Outra coisa que é importante a gente falar, existem muitas associações, o próprio padre Júlio Lancelotti, que tem ações importantíssimas também que auxiliam. Eu acho que a sociedade civil nessa questão, ela é muito relevante, não dá para esperar só da prefeitura ou só do governo do estado. E nesse caso especificamente, a sociedade civil, ela faz muita diferença. Então tem muita associação, muita ONG, muito instituto que vai para levar comida, para levar muitas vezes os cobertores,
moradores para dar uma assistência, para dar uma ajuda, e muitas pessoas que tentam justamente retirar essas pessoas das ruas e levar para os abrigos. É um desafio enorme, não é só de São Paulo, a pandemia tornou isso terrível. Nossa, né? É impressionante como piorou a situação, né? Sim, a gente às vezes vê a criança, eu já cheguei a ver a criança no farol com um caderno, fazendo desenho, e aí você pergunta para a mãe, ela fala, eu não conseguia pagar o aluguel, perdi meu emprego, então eu tô aqui. Então ela tenta se manter ali com o mínimo de dignidade e para o Estado, um enorme desafio, né? Porque é uma quantidade muito grande e uma pluralidade de demandas e dificuldades, né? A questão do abuso de drogas, de álcool, outras pessoas que estão ali temporariamente tentando sair, o que vai para o abrigo, o que não vai porque não pode ir o cachorro, né? Muitas vezes é isso, eles têm o cachorro como segurança, então o cachorro não pode ir para o abrigo, então ele também não vai dormir de dia, que é mais seguro, caminhar de noite. Gente que tem casa e vem só para comer no centro, assim, porque gente que tá passando fome na periferia, em cidades da Grande São Paulo, e vem pro centro porque tem muita gente mobilizada para fazer essa ajuda social. Mas se essas pessoas tivessem uma assistência ali onde elas ficavam, talvez você tivesse, por exemplo, menos sem teto em São Paulo. No caso de famílias, assim, eu já conversei com várias famílias, elas vêm para o centro e ali elas têm comida, elas têm outro tipo de assistência que elas não têm, por exemplo, na periferia de São Paulo e na periferia de cidades da Grande São Paulo, que tem uma infraestrutura ainda pior do que São Paulo para atender essa população. Porque isso fica mais concentrado no centro mesmo, né? Sim. E mesmo assim a gente já vê uma situação difícil, né? Imagina na periferia, então fica pior ainda. Gente, muito obrigada, viu? É isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Alguma coisa pendente? Acho que falamos de tudo, né? Todos os assuntos quentes da semana. Eu gosto porque a política, ela gera assunto constantemente, né? Hoje eu achei que ela meio fraco. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí de repente veio essa história das imagens do celular, da conversa, né? Do celular do Mauro Cid. Aí foi só vindo coisa nova. Nunca fica fraco, né? A gente às vezes pensa, não pode dizer isso, né? A gente às vezes tá no plantão na redação, o pessoal fala, tá tranquilo, não pode falar isso. Não, é uma frase proibida, viu, Gisele? Essa frase não pode falar. Não, tranquilo é proibido. Fala, tá tranquilo hoje. Não fala isso, não pode, porque aí vai vir uma tragédia, alguma coisa vai acontecer. Uma sugestão final, então, talvez, Claro. Que a gente sempre faz muitas críticas pontuais à questão do executivo ficar muitas vezes refém do legislativo. Quer dizer, eu votei naquele candidato para presidente, mas ele não consegue levar adiante as suas propostas. Por quê? Porque tudo fica dependendo de uma grande negociação com o Congresso. E muitas vezes esse Congresso não me representa e às vezes não representa ninguém, porque muitas vezes a gente vota sem olhar muito bem quem é o deputado. Às vezes você pega dica com alguém, acho que hoje isso menos, mas já foi assim, né? A gente já foi mais irresponsável, mais displicente com o voto legislativo. E eu sempre me coloco a seguinte questão: será que o nosso desenho institucional brasileiro atual serve? Será que essa Constituição é realmente cidadã? Será que a gente precisa de uma Constituição tão longa, tão detalhada? Será que não é o momento de a gente começar a repensar menos deputados, menos senadores e mais uma gestão e uma eficiência do Estado? Então, um poder executivo que efetivamente consiga trabalhar sem ser refém. Será que não é? Porque, para mim, 513 deputados, mais assessores, muitas emendas, que a gente não vê efetivamente um resultado prático, né? A gente deveria sair na rua e falar, puxa, olha, isso aqui é uma obra da emenda, olha, melhorou. Essa situação mesmo, né? Dos moradores em situação de rua e tudo isso. Então, eu sempre me coloco essa questão. Eu sei que é super radical, né? Parece até golpista, mas não é golpista, não. É porque a Constituição, ela foi escrita num outro momento, num momento em que a gente tinha receio da volta justamente do regime autoritário. Hoje a gente já tem mais de 30 anos de democracia, de cidadania do povo brasileiro, engajado, interessado. A gente hoje gosta mais de política do que de futebol, às vezes, né? Então, por que não começar a discutir seriamente, se não é o caso da gente repensar o desenho institucional nosso? Será que estamos mesmo refletidos nessa Constituição Cidadã que nunca se concretizou completamente, né? Ela nunca aconteceu do jeito que era proposta.
É só uma provocação. Eu acharia um risco, porque eu acho que se você for tentar, por exemplo, vou diminuir o número de deputados, era capaz de você dobrar o número de deputados ali, porque tem que combinar com eles, né? Enfim. Ia vir um jabuti Aquele negócio, meio, não mexe né? com quem tá quieto. Sempre pode piorar. Não, nossa, infelizmente, pode piorar, né? Tem mais essa.